vez em quando, tá bom? Cole, vou te chamar. Entra. Queria dar boa noite para todo mundo. Só para contextualizar, a gente está na plataforma do @Temporal Dança, que é um projeto de extensão vinculado aos cursos de dança da UFC. E é um projeto voltado para improvisação em dança e para composição em tempo real. E a gente também mantém um grupo de pesquisa, que é chamado Dramaturgia do Corpo e Espaço, também dedicado à improvisação em dança. E imediatamente, quando começou essa situação toda do isolamento social, a gente decidiu continuar os encontros do grupo de pesquisa, usando essa plataforma do projeto de extensão, porque daí a gente também poderia abrir para outros pesquisadores, outras pessoas e improvisadoras interessadas. E, na verdade, foi muito bacana, assim, desde o início. Então, começou a virar um hábito pra gente. Daí, agora, toda segunda, a gente tá fazendo sempre às 19 horas. Cada segunda vem uma pessoa diferente falar com a gente. Oi, Yara. Oi, pessoal. Compartilhar, enfim, seus conhecimentos, seus saberes e trocar pesquisa com a gente, pra gente conseguir se manter juntos, né? Ainda que usando esse recurso, que é o recurso da tecnologia. Gente, o Com não está conseguindo entrar. Você ouve a gente, Com, ou não? Eu escuto, vocês me escutam? A gente te ouve, mas a gente não te vê. Não vê, né? Eu tô aqui tentando ver o que eu posso fazer com a câmera. Tá. Senão a gente já começa a desenhar no escuro da tua imagem. Tô tentando trocar aqui o lado da câmera, mas ele não funciona, não sei porquê. Eu entrei e saí para ver se funcionava. Mas será que você quer? Porque as duas vezes eu te chamei, né? Você quer tentar o contrário? Você pedir para entrar e eu te aceitar? Ah, pode ser. Vou tentar então fazer isso. Vou sair e voltar. Tá. Então, gente, e aí só para terminar essa introdução, enquanto ele consegue entrar aí com a gente, então esse é um espaço aberto, né, para todos que desejam. Você acha que eu entro de novo, Alan? É isso? Recomeçar a live? Vamos ver se dá certo aqui, senão a gente sugere isso pro Com. Vamos ver se agora dá certo, gente. E então, gente, só para terminar o que eu estava falando, a gente está postando todas as lives que a gente tem feito. Agora, algumas já ficam imediatamente salvas aqui no IGTV. Mas, por exemplo, semana passada a gente só conseguiu salvar a segunda parte, a primeira não salvou. Então, a gente teve que realmente fazer um registro por gravação de tela. E aí, a live só está salva no nosso canal do YouTube. Então, se vocês puderem compartilhar com as pessoas, avisar para as pessoas se inscreverem no canal do YouTube do Temporal, as nossas lives vão estar todas lá, tá bom? Com, será que então a gente faz o que o Alan sugeriu? Eu saio e a gente recomeça a live e vê se dá certo, pode ser? Pode, tá bom. Tá, então, gente, vamos, né, fechar e aí a gente recomeça, tá bom? Vamos ver se agora vai, gente. Oi. Oi. Nada até agora, gente. Vocês não estão conseguindo ver também. Como?
A gente nunca sabe quando vai funcionar e quando não vai, né? É bem isso. Testa tudo e não funciona na hora H. É isso, Clô. O que a gente faz? Será que você consegue conduzir sem a gente olhar? Consigo. Agora, e se eu entro? E aí eu te chamo? Última tentativa. Entrar pelo teu e chamar o temporal, é isso? Não dá no mesmo? Ué, acho que sim. Eu nunca testei, mas eu acho que sim. Quer tentar dessa forma? Vamos. Última tentativa. Não, pronto. Vamos. Tá bom, gente. Então, um pouquinho de paciência, só mais uma vez, senão a gente faz assim, no escuro, tá bom? E contar pra gente um pouquinho do que a gente vai fazer hoje. E aí eu vou aqui ajudando com comentários ou com perguntas que façam pra te ajudar a ler e comentar também, tá bom? Tá bom. Então, antes de qualquer coisa, vou falar que a gente está fazendo uma proposta aqui de eu falar um pouco sobre essa pesquisa do que eu chamo de desenho meditativo e a gente fazer isso, né, com a conversa com a Ana e também com uma atividade, né, que vocês podem acompanhar, quem quiser. E aí, para quem quiser acompanhar, vocês só vão precisar de papel e qualquer coisa que vocês quiserem riscar nesse papel. A nossa amiga Ana já está preparadíssima. Fiquei séculos para achar esse lápis depois que eu fiz a primeira oficina com você. Todo lápis que eu achava, manchava a hora que eu fechava, sabe, gente? Esse aqui é um caderno totalmente dedicado a Conrado Falvo, viu, gente? Quando eu conheci a Ana, eu estava numa experiência de desenhar em papel preto, com o lápis branco. E aí ela foi também fazer essa experiência, mas ela comprou um lápis pastel, que quando você passa a mão, ele não fixa no papel, você precisa colocar um fixador por cima. Aí agora eu dei a dica para ela do lápis que funciona sem precisar do fixador. Mas então, quem quiser participar desse jeito, né, fazendo o exercício, a ideia é que a gente fique aqui conversando, eu e Ana, e vocês que estão assistindo possam ficar desenhando e escutando a conversa. Vira e mexe ao longo da conversa, eu vou fazer algum convite para vocês. Eu vou mexer um pouco, brincar um pouco com a atenção de vocês durante esse desenho para fazer alguns convites de direcionamento da atenção, de desabituação, que também fazem parte da pesquisa. E aí, para quem quiser, para quem se interessar, vocês vão precisar de qualquer pedaço de papel, uma caderneta, um pedaço de papel, um papel sulfite, um A4 daqueles, o velho chamequinho, tudo serve. E qualquer coisa que vocês queiram riscar nesse papel. Pode ser uma caneta, pode ser um lápis de cor, pode ser um hidrocor, qualquer coisa. Então eu vou explicar logo a proposta, né? E começo a falar da coisa ao longo, né? A proposta é o seguinte: vocês estão aí com papel? Meu povo, posso falar? Posso começar? Gente, vai comentando aqui, dando um balizamento pra gente, tá? E qualquer pergunta que vocês tenham durante a prática, enfim, podem fazer. Já depois que o Conrado explicar o que vai ser a prática, ele também vai contar um pouquinho da historinha dele, né? E como que ele chegou aí, como ele está fazendo as interlocuções entre improvisação e desenho, tá bom? Já. Nossa, Carlos já está pronto, mandando comentar, gente. Vamos lá. Então, é o seguinte, esse exercício, né, esse convite que eu vou fazer para vocês agora foi o primeiro exercício que eu comecei a fazer. Foi a partir disso que toda essa pesquisa do desenho meditativo começou e foi, né,
enraizando e se desdobrando em várias outras coisas. E essa primeira pesquisa, ao mesmo tempo, é muito simples e muito complexa, que é fazer uma única linha. É pegar esse papel e fazer uma única linha que vai se enrolando e vai se endobrando sobre si mesma. E essa linha, ela tem, para ficar mais interessante, né, a brincadeira, para criar um gostinho, essa linha tem duas regras para a gente fazer ela. A gente não passa duas vezes com o lápis pelo mesmo lugar e a gente não cruza. Essa linha, ela não se cruza. Ela vai sempre em frente, vai sempre para frente. Ok? Perguntas, dúvidas, façam agora. Ou então façam do jeito que vocês quiserem, que também tá ótimo. A gente aqui é tudo improvisador. Então, do jeito que vocês quiserem fazer, funciona também. O importante é desenhar. Eu não vou fazer o modelo, porque vou explicar, daqui a pouco eu vou explicar que isso também faz parte da pesquisa. Então, eu não vou fazer como é, não. Cada pessoa vai fazer por si mesma. E tá tudo certo. Não existe improvisação errada, como diz a nossa amiga Dudude. E então vale tudo, é isso aí. O negócio é soltar essa linha, assumir o risco, como eu gosto de dizer. Certo? Podem começar. Um risco só que vai passando pelo papel e ele nunca cruza o outro. Isso. Pode repetir? Como assim pode repetir? Acho que isso. Repetir as regras. O convite, né? É esse. É uma única linha que vai sendo desenhada por você lentamente, não precisa fazer rápido. Na verdade, quanto mais lento, melhor, para você ir se sentindo, respirando, né, nesse exercício, sentindo o próprio corpo e vai desenhando essa linha, enrolando, essa linha vai fazendo curvas, essa linha vai fazendo ângulos, o jeito que você quiser fazer. Tem uma coisa legal que é deixar a linha levar você, sem você ficar muito querendo mandar nela, sabe? Agora, obviamente, esse exercício a gente vai se deixando levar por essa linha, né? E aí essa linha não cruza. Eu não cruzo essa linha sobre ela mesma e eu não passo o lápis pelo mesmo lugar duas vezes, né? Eu não vou e volto. Ela só vai para frente. Assim como a vida. Você pode tirar o lápis do papel, sim. Boa pergunta, Juliane. Pode tirar o lápis do papel, sim. Mas aí quando você volta com o lápis para o papel, você continua do ponto onde você parou. Tá bom? Pode tirar o lápis do papel, pode respirar, olhar em volta, se mexer um pouquinho. E aí quando você volta pro exercício, você volta com o lápis onde ele saiu do papel. Você continua de onde você parou. Tudo certo aí, Ana? Eu tô já, assim, incrível. Vai entrando. E a ideia, assim, como a gente está trabalhando com essa questão da presença, né, que é um tema na improvisação e na meditação, é importante que você não prenda a sua respiração fazendo esse exercício, senão você vai morrer. A gente precisa respirar. Cuidado para não prender a respiração. Cuidado para não prender a respiração. Fala. Não, o nível de tensão que a gente vai colocando às vezes também, né? Do punho e... Exatamente. Eu comecei bem forte aqui, aí eu fui me dando conta, assim, do nível de tensão no meu punho e nos meus dedos. Perfeito. Aí, quando a gente vai percebendo essas tensões, vai relaxando dentro do desenho. Não precisa parar o que você está fazendo para relaxar. Continua respirando. Percebeu que está prendendo a respiração? Respira, volta para respirar. Tenta respirar fazendo o desenho sem parar. Não precisa escolher. Pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E
Percebeu tensão, tensão no pescoço, está travando o pescoço, está travando o olhar. Vai relaxando e fazendo essa linha. Deixa essa linha aí fluindo de acordo com a sua presença. É muito simples. E é importante dizer também que esse exercício ele não precisa ser bonito, o resultado não precisa ser bonito, o resultado não precisa ser criativo, não precisa ser interessante, não precisa ser nada, é só um exercício, é só o exercício pelo exercício e para esse cultivo da presença. O exercício é esse, gente, para quem está chegando agora. Você pega uma folha de papel e qualquer coisa que você quiser riscar nessa folha, e você vai desenhar uma linha, só uma linha que vai tentar cobrir essa folha inteira. Desenha essa linha bem devagar e vai fazendo ela de um jeito que ela não se cruze, que ela não cruze por ela própria e que você não vai e volte. Você não volta com o traço por onde o traço já passou. Ela só anda para frente, essa linha. Ela anda para frente, ela sempre só avança, 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 avança. E ela não se cruza. Tá bom? Fala. Você podia compartilhar com a gente um pouquinho, enquanto a galera vai desenhando, um pouco desse teu histórico com improvisação e como que você chega no desenho meditativo, né? Porque o primeiro encontro que eu tive contigo, dentro desse parâmetro do desenho, foi um encontro muito especial, né? Porque a gente estava no Macacos Aquáticos, que o Hugo Leonardo também organiza, agora junto contigo, né? Você está bem parceiro aí na empreitada, em Moreré e na Bahia, e a gente tinha momentos de prática na água e alguns momentos de prática na terra. E esses momentos de prática na terra, a gente fazia os desenhos, né, a partir desse estado que era bem meditativo, porque a gente estava num lugar muito especial e normalmente saindo da água, né? Eu não me lembro da gente ter feito algum dia a terra antes. Eu acho que quase todos os dias a gente tinha feito trabalho na água já. Que leva a gente já chegava molinho para fazer os desenhos, né? E com várias interferências, né? Assim, eu lembro dos cavalos que, né, se apresentavam todo final de tarde, enfim, né? Os ciris também. A natureza toda, né? Maravilhosa daquele lugar incrível, Moreré, Bahia. Então, tinha todo um ambiente, assim, que já trazia a gente para esse estado mais meditativo, né? Uhum. E aí eu acho que seria seria maravilhoso que você pudesse compartilhar com as pessoas essa tua trajetória, né? Na improvisação até chegar no desenho. Uma das lives que a gente fez, que eu acho que você assistiu também, que foi com a Van, quem quiser pode acessar depois o nosso canal do YouTube. Ela falava muito sobre a Anna Halprin, que ela é discípula da Anna Halprin, né? Ela vem trabalhando muito com a Anna Halprin. E a Anna Halprin também, né, utiliza muito as práticas de desenho para algumas questões mais de ordem dessa relação entre dança e terapia, enfim, né? Que ela, enfim, explicou na live dela também, que essa questão da palavra terapia ainda é uma problemática, assim, do ponto de vista da Ana e da filha dela, da Dária. Então, eles ficam oscilando, né, entre chamar as práticas de terapêuticas ou não, mas existe, né, no teu caso, esse recorte que você nomeadamente chama de meditativo. Uhum. Então, se você puder compartilhar com a gente. Tá bom. Meu nome é Conrado Faulo, eu sou artista, eu comecei a trajetória artística na música, eu sou músico de formação, estudei música, estudei violão erudito, estudei teoria musical, ensinei, né, teoria musical e instrumento do tempo.
e eu entro na área da dança, eu começo a ter contato profissional, que eu digo, né? Com o teatro e dança, com as artes cênicas, fazendo trabalhos de música para profissionais da dança e do teatro. Pessoas daqui do teatro, isso mais de 10 anos atrás, quando essa pesquisa começou, né? Pessoas do teatro me chamavam como músico para fazer trabalhos para pensar a música, determinada peça teatral, para local, né? Era uma coisa que me procuravam muito para fazer, e eu comecei a fazer esse trabalho, comecei a entrar na dança e no teatro a partir da música, né? A música foi minha porta para essas artes do corpo em si. E então eu comecei a desenvolver essa pesquisa da voz como, na verdade, a voz como movimento. E a partir dessa pesquisa, essa pesquisa foi minha porta para entrar no comum, que estão as minhas irmãs maravilhosas, coletivo de artistas daqui, atuante aqui em Recife, né? A gente viaja muito, mas a gente está aqui, todo mundo mora aqui em Recife. E somos artistas de várias áreas, somos 14 artistas de várias áreas diferentes. Tem muita gente da dança, muita gente que vem da dança com a formação aí, uma trajetória grande na dança. Tem eu que sou da música, tem gente que é do teatro, que vem do teatro, tem gente que vem de outras áreas, de literatura e por aí vai. E no coletivo Lugar Comum, eu sou apresentado pela minha querida irmã Liana Gesteira, ao contato em improvisação. E o contato improvisação, essa dança chamada contato improvisação, que é uma dança improvisada baseada no contato físico, né? Tudo que a gente não pode fazer hoje. Uma dança baseada não só na proximidade física, mas baseada no contato físico, em troca de peso, em vários tipos de toque, né? Pele com pele, e várias maneiras de entrar em contato e de trocar peso, de compartilhar gravidade. Essa dança mudou minha vida. Eu me transformei muito a partir da prática com o contato e improvisação. Lilica tá por aí, né? Já tô vendo ela assim. Pois é, Lica, devo a você esse encontro com o contato e improvisação. E a partir do contato e improvisação eu comecei a pensar sobretudo pela improvisação, né? Como uma maneira de estar no mundo, como um foco de atenção, né? Como uma estratégia de criação artística, uma estratégia de interação com outros seres humanos, uma estratégia de ser e estar no mundo, né? Improvisar. E o contato e improvisação me ensinou uma coisa muito preciosa, que talvez tenha sido essa maior revolução. Foi através da prática do contato e improvisação que eu senti que eu sempre dancei, que eu sempre dançava, mas eu não me dava conta dessa realidade, desse fato. E o contato e improvisação, essa prática me chamou a atenção para o fato de que eu já estava dançando o tempo todo, né? Ter um corpo, seja qual for o corpo, seja que configuração de corpo, já faz a gente estar dançando. Eu já estou interagindo com a gravidade, eu já estou interagindo com o espaço onde eu estou, né? Seja em cima de duas pernas, seja deitado, seja numa cadeira de rodas, seja, não sei, nadando no meio aquático também, né? A gente experimenta isso uma vez por ano lá em Moreré, no Macacos Aquáticos. Então, seja como for, seja com que corpo eu experimente essa dança, a dança é um fato. Ela já está acontecendo e vai continuar acontecendo, né? E essa percepção mudou minha vida, em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Foi uma revolução maravilhosa. E
Então, esse foco na improvisação, eu comecei a experimentar na dança, né? Na dança compartilhada, na dança improvisada do contato improvisação. E isso me levou para muitos lugares. Eu comecei a participar de festivais de contato e improvisação, depois comecei a organizar festivais de contato e improvisação com o coletivo Lugar Comum e com outras parceiras e parceiros pelo Brasil afora, né? Lá na Chapada Diamantina, Hugo Leonardo é um super irmão, parceiro também. Enfim, vários eventos, vários workshops. Teve um projeto de extensão em 2015 na Universidade Federal de Pernambuco com Letícia Damasceno, que é uma super improvisadora, dançarina maravilhosa, uma irmãzona também da vida, que a gente fez, chamava Jam no CAC, que era uma série de... A Jam, para quem não sabe, é um encontro de improvisação, né? As pessoas se encontram numa Jam para dançar livremente. A gente se encontra em dança para compartilhar danças. E a gente fazia a cada 15 dias, durante o ano de 2015, jams, esses encontros, no Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, onde eu estudei, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado. E esse foco na improvisação foi tomando cada vez mais conta da minha vida, e principalmente da minha prática artística. A improvisação passou a ser não apenas uma maneira de criar, né, de levantar material criativo, né, tá criando, né, produzindo, mas também passou a ser uma estratégia de interação com o público, né, improvisar em cena, improvisar ao vivo. E isso também foi, uma abertura de possibilidades revolucionária, nada menos que revolucionária. E eis que o desenho chega da seguinte maneira, né? Depois dessa volta toda, responder a pergunta que você fez, né? Como o desenho chega nessa história? Na verdade, o desenho foi a primeira coisa que eu fiz na vida, de um jeito mais consciente, assim, né? A primeira coisa que eu me lembro de ter feito na vida, muito bebê, muito criança, era pegar num papel e desenhar. A primeira coisa que eu fiz sem ninguém me mandar fazer, sabe? E eu ficava muito absorvido. Me lembro da sensação física de estar assim, muito absorvido, desenhando, né, com um papel num cantinho lá quietinho, desenhando. Eu acho que os meus pais deviam adorar isso, né? Porque eu ficava quieto fazendo. Não dava trabalho para ninguém, né? Ficava lá quieto no meu canto, desenhando. E essa prática do desenho, quando eu entrei na adolescência, assim, me tornei uma criança mais velha, ela parou. Não sei dizer porquê, não foi uma coisa consciente. E o que acontece com o desenho, né? Eu já estava em pleno gozo da vivência da improvisação, do contato improvisação, viajando muito para dançar, para compartilhar danças, né? Muito no meu corpo, muito experimentando dançar o meu corpo e compartilhar, né, essas danças com outras pessoas, Brasil afora. E em 2013, foi mais ou menos por aí, né, há uns 7 anos atrás, eu estava passando por um período pessoal turbulento, para dizer o mínimo. Muita coisa acontecendo, eu estava muito perturbado de mil maneiras diferentes. E eu tenho uma prática de meditação sentada. Eu me sento para meditar regularmente. Nem sempre consigo fazer diária, mas é regular. E nessa época, lá por 2013, eu, por causa dessa turbulência toda que estava acontecendo na minha vida, né, eu não conseguia fazer essa meditação sentada. Estava impossível para mim me sentar e parar. Era tanta atividade mental, tanta preocupação, tanta coisa no corpo que eu não conseguia parar para meditar. E eu me frustrava muito, era uma coisa muito frustrante, era uma prática que me fazia muita falta, essa meditação. E eu
comecei a sentir muita falta. Eu não conseguia fazer, mas eu sentia falta de fazer aquilo, né? E foi nessa época que eu tive uma intuição, assim, não foi uma coisa muito pensada, não. Eu tive uma intuição de fazer uma prática com desenho. Na verdade, nem foi a ideia primeira, né? Essa intuição primeira nem foi vou desenhar. Essa intuição primeira foi assim, eu queria fazer uma prática, seria interessante fazer uma prática meditativa que deixasse um rastro, que eu pudesse depois olhar para esse rastro, né? E olhar e ver o que é que tinha nesse rastro aí. E aí a coisa mais simples, mais acessível que eu consegui pensar em fazer, que deixasse esse rastro e me levasse para esse estado meditativo, né, de cultivo da presença e tudo, foi o desenho. E aí eu comecei a me propor esses exercícios muito simples para cultivar, né, esse estado. Juliane perguntando, preciso desenhar todo o espaço da folha? Sim. Menina, já estou no segundo desenho, já desobedeci todas as regras no segundo desenho. Sem problema, era isso que eu ia dizer. Se durante o curso dessa linha você tiver vontade de desobedecer as regras, de cruzar as linhas, de voltar, de fazer qualquer coisa, vai fundo. Acho que eu pode desobedecer. Já ocupou muito rápido tudo. Pronto. Tem uma maneira, se você quiser seguir, se você for uma pessoa que quer seguir bem o exercício, tem uma dica, que é o seguinte, você fazer de um jeito, primeiro fazer devagarinho, primeiro fazer o exercício bem devagar, tomando tempo mesmo para essa linha ir sendo trabalhada no papel. E a segunda dica é você fazer com que as linhas, né, passem perto umas das outras. Quando essa linha ela volta e passa perto do que você já fez, ela fica pertinho um traço da outra. Mari Pimentel está perguntando se é para desenhar enquanto ouve. Sim, não precisa olhar para nossa cara. Pode desenhar, ficar aí ouvindo a gente. E se você tiver alguma... Depois, se munir de lápis e papel. E aí a ideia é um traço que vai avançando e sem cruzar em cima do outro. Ele só avança, tá? É basicamente isso. E aí o Con tá falando sobre o tempo também, né? De tentar manter o tempo mais lento. Mais lento, e percebendo o seu corpo enquanto você desenha essa linha, vai percebendo respiração, vai percebendo como você organiza seu corpo, se tem tensão, se você está prendendo a respiração. Não precisa ser abstrato, não precisa nada, não precisa ser nada. Basta ser essa linha que você vai desenhando e ela sempre vai para frente. E ela perguntou também se tem que ser com o mesmo lápis. Você pode fazer o que não está assim, as regras elas são convites, então elas são propositalmente abertas, é para ser aberto mesmo. O que não está na regra pode, inclusive pode burlar a regra também. Se você quiser subverter, se você quiser transgredir, vai fundo. A ideia é não parar de desenhar. Tirei o lápis do papel. É isso aí. Tudo, tá? É isso aí. Tem uma coisa também que é obedecer essa linha, né? Tentar seguir a linha. Em vez de você ficar mandando na linha, eu quero que a linha faça isso e aquilo, você tenta fazer com que a linha leve você. E se a linha levar você para uma coisa diferente dessa brincadeira que eu estou propondo, deixa ela te levar, vai lá. Se você quiser, né? Obviamente, que a autonomia é tudo nessa vida. Mas essa experiência eu não tinha tido ainda, de fazer o desenho conversando. Pois então, é isso aí. Porque é prestar atenção no que você está falando também, né? Às vezes é uma maneira legal de não ficar, por exemplo, de não ficar muito tenso, você não fica... Quando a gente divide a atenção da gente, às vezes relaxa, né? A gente fica mais livre, afrouxa um pouquinho esse foco de atenção, e aí afrouxa
essa linha e a maneira de usar o corpo, né? A maneira de colocar o corpo para desenhar. É bom. Quando eu dou as oficinas de desenho, eu digo para as pessoas que se elas quiserem, elas podem. Eu fico falando, né, para dar ideias, dar possibilidades de condução, e é tudo sempre um convite, né? E um convite, para ser convite de verdade, ele pode ser recusado. Senão a gente entra no outro lugar, que pode ser qualquer coisa, pode ser lindo, mas já não é um convite, né? Se eu não posso recusar. Então, todas essas propostas que eu estou fazendo aqui e todas as propostas que eu faço quando eu dou oficinas, elas são convites, elas podem ser recusadas. E não tem problema nenhum, você pode deixar de desenhar, você pode fazer outra coisa, você pode desenhar de outro jeito. É isso. Uma coisa, aí esse exercício da linha, ele foi o primeiro exercício que eu me propus nessa prática, fazer uma linha. E aí, eu fazia esse exercício diariamente, eu comecei a fazer diariamente esse exercício da linha. Obviamente, eu comecei, como Juliane rapidamente já entendeu, né? Eu comecei a experimentar com diferentes tipos de lápis, hidrocor, eu comecei a experimentar com papel pequeno, papel grande, comecei a experimentar com diferentes tipos de linha, né? De que maneiras diferentes eu posso desenhar essa linha contínua, né? Experimentava tirando o lápis, botando de novo, experimentava sem tirar o lápis do papel. Então tem milhões de maneiras de fazer isso. A beleza da simples, né? A riqueza de uma coisa simples assim é que você pode fazer de várias maneiras, você pode adaptar de várias maneiras diferentes e subverter de várias maneiras. Existe abertura para isso e a ideia é essa mesmo. A ideia é que seja uma coisa criativa. E agora, aqui eu estou falando disso tudo e estou lembrando do pessoal, né, Ana? O nosso querido bando de improvisadoras e improvisadores, que estou vendo aqui, as pessoas entrando, já tem um bando de gente desse bando. O bando é um grupo de pessoas, artistas, pesquisadores, professores, professoras, né? Homens, mulheres, seres de outras espécies, de outras relações de gênero, mas sempre na improvisação. E esse bando, eu não sei nem como foi que começou direito, né? Foi uma ideia da própria Ana. Oi? Foi dos encontros das lives que algumas pessoas começaram a voltar em todas as lives. E aí o Kiran, um dia... enfim, Lilica já tinha falado... só a Lilica. Lilica já tinha falado sobre o desejo dela e do Kiran de pensar um grupo de estudos que falasse sobre improvisação. As coisas vêm e vão, né, Com? Na verdade, eu, Emiliana e Lilica, a gente já tinha tentado encontros à distância, num grupo de estudos. Aí, como sempre, às vezes a vida vai engolindo a gente, e aí os encontros foram se espaçando e a gente acabou deixando de se encontrar, mas aquilo sempre ficou ali, e as parcerias também. E agora, Kiran, que eu não conhecia, aparece